Mais uma fase, 28ª fase da Operação Lesa Pátria, na verdade 26ª fase, e foram ali 18 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. E olha para você ver, Bosco, só para você ter uma ideia, assim de leve, num desses mandados de busca e apreensão, Tânia, lá em Tocantins, foram encontrados um arsenal com fuzil, pistolas, munição. Novamente. A imagem é impressionante. Já teve um outro arsenal apreendido em uma fase anterior e agora novamente. Outro detalhe importante, que foi até o professor João César de Castro Rocha que chamou minha atenção, que um publicitário de São Paulo, suspeito de financiar os autos golpistas, é um dos alvos desta operação da Polícia Federal. É um tal de Rafael Moreno. E aí ele publicou nas redes sociais uma nota à imprensa. Pela segunda vez na minha vida estou sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele fala assim, aí ele diz que nunca não foi no 8 de janeiro, ele não participou, viu, Tânia? Apenas arrecadei dinheiro através de uma vaquinha e uma chave Pix, somente para ajudar a alimentar e transportar as pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis. Só por isso. E parei de arrecadar e participar do acampamento dias antes do 8 de janeiro. Ô, professor, quem alimenta golpista é golpista? Não entendi muito bem onde ele quis chegar com isso. A defesa ajuda ou atrapalha? Pois é, Afonso, eu fiz questão de lhe enviar esse print que saiu há pouco tempo agora no X, porque ele representa um pouco o que a Tânia estava mencionando. É o que eu chamo de dissonância cognitiva coletiva. É um delírio completo, porque a pessoa teoricamente está escrevendo este post, porque não foram divulgados os nomes das pessoas envolvidas nesta fase da operação. Mas nós sabemos com certeza que o Rafael Moreno está envolvido. Porque para se defender ele afirma, chega a ser cômico. Diz, olha, ele diz que não participou nunca. Então ele diz, olha, não participei, nem incentivei e muito menos financiei. Ponto. Parágrafo seguinte. Arrecadei dinheiro através de uma vaquinha e de uma chave Pix, que é o que você leu. Ou seja, ele se autoincrimina. Então é um fenômeno muito curioso que eu acho que vai merecer, no futuro, estudos muito sérios, porque essas pessoas estão todas se incriminando. O caso deste Rafael Moreno é o mesmo caso das pessoas que se filmaram dentro ou do Capitólio em Washington ou na sede dos Três Poderes em Brasília. Eles criaram provas contra si próprios. Isso explica, de novo, por que eles foram os primeiros a serem processados e já condenados. Mas queria destacar um ponto para a nossa reflexão. Essa operação Lesa Pátria, ela é, segundo a Polícia Federal, uma operação permanente, já está chegando praticamente à 30ª fase. Eu tenho a impressão, e gostaria de escutar a Tânia e o João Bosco sobre isso, que em algum momento vai ser necessário que o mesmo que ocorreu com os executores, aqueles que estavam na sede dos Três Poderes, em algum momento nós vamos ter que virar essa página. Em algum momento todos terão de ser identificados, julgados, condenados, e nós precisamos seguir adiante. Eu não creio que será possível, para o clima político no Brasil, que nós permaneçamos 2, 3, 4 anos com esse processo. Por que não? Veja, nos Estados Unidos, os julgamentos do Capitólio do 6 de janeiro de 2020 não foram concluídos ainda. O resultado, a crise permanente da democracia americana e a ameaça de retorno do Trump, que teoricamente será julgado por incitação aos atos do 6 de janeiro, mas ainda não foi. Então, eu acho que nós precisamos começar a concluir esse processo e virar essa página e seguir adiante. Tem que pegar os financiadores grandes, principalmente, porque senão fica parecendo que só pegou ali o batom na cueca dos pequenininhos, apesar dos militares não serem peixes pequenos. Mas, enfim, eu acho que tem que pegar os peixes grandes, mas eu acho que ele tem razão também. A gente precisa finalizar o processo, né? Até para dar credibilidade a isso que a gente vem perguntando. Mas vão prender? Vão pegar general? Vão pegar quem? Tem que acabar, quer dizer, você tem que investigar, processar e condenar. Não pode se arrastar até o final desse governo, como está acontecendo nos Estados Unidos, porque eu acho que a consequência pode ser triste. Concordo plenamente com isso. Eu acho que, até porque, se você não apresenta resultados, e já há, eu creio resultados que podem ser apresentados, eu acho que não é o caso de as investigações ficarem assim um ponto final, apresentar pelo menos alguns resultados concretos de condenação, né? À espera, talvez, de um tubarão, tudo bem, mas eu acho que nada impede que, em algum momento,
que não pode demorar muito, seja esse segundo estágio, digamos assim, ocorra, não é? Porque isso também não tem prejuízo para o futuro, não. Porque se amanhã ou depois aparecer uma conexão aí, entra de uma outra forma, não precisa ser, ficar aberto eternamente isso para que as pessoas entrem nisso, né? Eu acho que tem um tempo de desgaste, de fato, se isso não tiver uma estratégia da investigação no sentido de colocar um ponto, eu não diria virar Cai na página. descrença, né, Bosco? Eu não diria virar página, porque eu acho que fecha aí uma etapa, né? Um ponto parágrafo, digamos assim, né? Lá na frente isso pode voltar, porque as coisas têm sua própria dinâmica, né? Ponto e vírgula, vamos dizer, né? As coisas têm sua própria dinâmica. Fecha aí uma etapa, como fecharam com os executores, né? Porque também tem outras coisas que precisam aparecer ainda. O que eu acho mais importante nesse momento é você concluir essa etapa dos militares, principalmente pelo aspecto simbólico que ela tem, né? Você, pela primeira vez, se isso acontecendo, você vai ter a afirmação do poder civil sobre o militar, independente de general que pense que é poder moderador. Não é? E financiadores também, né, Não, Bosco? financiadores também. Mas nesse momento, eu acho que isso aqui está muito mais avançado. Porque você repara que nessa operação de hoje, mesmo esse rapaz, esse publicitário que o professor lembrou, ele está no relatório da CPMI do golpe. Perfeito. A CPMI do golpe não o indiciou, mas recomendou que se aprofundasse as investigações sobre ele, o que efetivamente foi feito. Então, nós temos um sinal aí de que alguma coisa da CPMI do golpe, que foi entregue ao Gonê, etc., ela está sendo útil às investigações, não é? Sim. Essa CPMI do golpe também indiciou todos esses militares que constam agora aí nas investigações, e não por acaso foram justamente aqueles militares que a CPMI não conseguiu que depusessem na comissão, né? Por ali uma manobra do Exército e tal, a pretexto de preservar a imagem da instituição militar, né? Mas então eu acho que essa etapa está mais avançada, que era importante que ela andasse, sabe? Porque senão fica esses fantasmas, sabe? Aqui ali aparece um general, né? Daqui a pouco não vou dizer que seja o Vilas Boas, porque eu não sei nem quais são as condições físicas dele hoje, de saúde e tudo, mas daqui a pouco aparece um similar e manda lá um twitterzinho para o STF, daqui a pouco começa tudo de novo, sabe? Então isso tem que ter um paradeiro. Quando tudo começou, logo depois da derrota, no dia 30 de outubro, certamente vocês como jornalistas fazem o mesmo. Eu, como masoquista, eu faço parte incógnito de grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram. Logo depois da derrota, no dia 30 de outubro, já na madrugada, era muito claro que a articulação para realizar o bloqueio nas estradas era uma articulação prévia. Quando os bloqueios começaram já no dia 31 de outubro, até mais ou menos o dia 5 de novembro, se nós lembrarmos, todos os bloqueios tinham o mesmo modus operandi. Era o mesmo tipo, era o mesmo discurso, eram as mesmas faixas, era o mesmo sistema de som. Evidentemente era algo não apenas planejado previamente, como financiado. Quando os acampamentos começaram diante dos quartéis, era muito impressionante dar-se conta, da qualidade das barracas, da qualidade das lonas, das cozinhas industriais que surgiram do nada, cozinhas industriais. No quartel-general de Brasília, o que é quase uma piada, havia uma barraca que oferecia 24 horas por dia cachorro-quente gratuito. Ou seja, havia de fato uma estrutura forte de financiamento. Rafael Moreno é apenas um peixe pequeno, com perdão da rima. Houve financiadores muito pesados do garimpo, do agro, e eu não quero dizer nomes porque seria leviano da nossa parte, mas há um nome no qual eu tenho certeza que nós todos agora estamos pensando e que muito claramente financiou várias atividades. Inúmeros ônibus que foram levados para Brasília para o dia 8 de janeiro. O financiamento teve vários níveis. O nível de vaquinhas, o nível um pouco mais sofisticado, e teve grandes financiadores. É muito importante que este processo chegue aos grandes financiadores, porque, como disse o Bosco, se não houver punição, eles voltam. Se nós não faremos isto agora, se fizéssemos um exercício de recordação, se nós pensássemos no nome dos militares que foram anistiados
depois de tentarem dar golpe, se nós víssemos o que eles fizeram depois da anistia, nós colocaríamos a barba de molho. Do Juscelino, né? Que os anistiados votaram, não é? Isso. Tem um aspecto dessa coisa dos empresários, por que empresários se associam a golpes, não é? A perversidade disso é muito grande, porque o cara se associa a golpe, evidentemente, para ou estabelecer uma concorrência desleal ou não ter concorrente, né? Quer dizer, ele se associa àquele que vai tomar o regime pela força. Uma vez implantada a ditadura, aconteceu isso em 64, né? Eles passam a ser absolutos. Vamos nos lembrar que a Paner do Brasil fechou assim, sem nenhuma razão. Foi fechada pela entrada da Varig, que se associou lá à ditadura. Você teve também a TV, acho que foi a TV Excelsior, que tinha o mesmo dono, que era o mesmo dono da Paner, também fechou, né? E assim você foi eliminando... A própria Record. Você foi eliminando concorrentes, né? Para você fixar grupos que estão aí até hoje. O Grupo Ultra estava lá. E isso existe até hoje. Existe. Né? Esses grupos se estabeleceram e prosperaram. Muitos deles estão até hoje aí. Grupos, quer dizer, a perversidade disso é muito grande. Então, você buscar empresários que financiaram tem também esse aspecto, que eu acho que é um aspecto que aí eu acho, sabe, se pudesse ser mais punitivo com eles, melhor, porque o sujeito é eliminativo, ele quer ganhar dinheiro, ele se associa ali para ter a raia livre. A anistia vem, né, na história do Brasil. O Brasil é um país que não pune. A gente tem todos os nossos vizinhos aqui puniram as barbaridades feitas, inclusive puniram generais presidentes, no caso da Argentina, né? O Chile tardiamente, mas também puniu generais. E a gente tem na nossa história uma não punição. A gente citou aqui, falou do JK com Aragaças, Jacareacanga e Aragaças, que foram 2 rebeliões de aeronáutica, né? De militares da aeronáutica, era isso, foram anistiados, fizeram a primeira, foram anistiados, fizeram a segunda. Então, cada vez que você não pune, você diz, isso pode. E aí a gente tem esse resquício da ditadura dentro do quartel e fora do quartel. É importante saber que dentro do quartel a impunidade fortalece o golpismo. É ou não é? Sucessivas anistias que levam a isso. E já estão pensando na do Bolsonaro. A turma já está pensando na dele. É por isso também que precisa haver um desfecho logo dessas coisas. Claro, tanto quanto possível, e sem prejuízo da consistência dessas investigações e dos resultados. Mas a gente torce para que o tempo não conspire contra. A nova república só foi possível porque os militares impuseram uma chantagem à sociedade civil brasileira, que foi a Lei da Anistia de 1979, que curiosamente retroagia o período da anistia ao dia 2 de setembro de 1961. Não era 1 de abril de 64. Isso porque os militares começaram a conspirar logo depois da renúncia do Jânio Quadros. Então veja que os militares em 79 eles tiveram cuidado de blindar até aqueles antes do golpe. Isso não pode acontecer de novo em nenhuma circunstância.